Agora, pela manhã, a gente vai trabalhar com essa progressão, né, do trabalho de um grupo semanal de biodança, tá? Progressão e intensificação das vivências de biodança. E por que que a gente vai fazer isso, né? Porque é importante a gente perceber que o trabalho de biodança é um trabalho progressivo. O princípio da progressividade, ele está presente desde o início, quando a gente começa a ver a teoria de biodança, né? A gente vê que o trabalho tem que ser progressivo. Mas como tornar ele progressivo, né? Como ir ampliando a perspectiva desse trabalho? Se a gente olhar lá no modelo teórico de biodança, a gente vê que se a gente pegar e olhar ele de cima, né, a gente vai ver que tem uma espécie de um vórtice ascendente, né, que ele vai cada vez se abrindo mais. Então, isso significa também esse processo de integração da biodança que se dá através de algo já conhecido que vai para algo não conhecido. O que que significa isso em biodança e do conhecido ou desconhecido? Existem pautas de movimento, possibilidades de movimento que eu já tenho desenvolvido no meu cotidiano, né? Pelas habilidades motoras que eu tenho. E tem algumas pautas de movimento que não estão desenvolvidas, né? E a gente pode ver que na nossa cultura existem alguns gestos, algumas formas de movimento que são mais reprimidas que outras, né? Por exemplo, os movimentos centrais, sinuosos, eles têm um grau muito maior de repressão do que os movimentos mais periféricos, né? Então, os movimentos rítmicos são mais estimulados que os movimentos melódicos, né? Que seguem a melodia. Então, pensando nisso, né? A gente começa então com um desenvolvimento motor bem básico, resgatando algumas coisas muito básicas e vai aos poucos aprofundando dentro do que existe mais reprimido em nível de estrutura cultural, da nossa cultura, né? Aqui a gente está falando de uma cultura ocidental, que é a que onde a gente vai trabalhar, né? Claro que se a gente vai para outros tipos de organização social, talvez tenha alguma pequena diferença nesse sentido, mas, de fato, eu acho que a biodança ela é bem efetiva em quase todos os âmbitos sociais e culturais se a gente partir dessa progressividade, tá? Porque ela também parte de algo biológico, algo de desenvolvimento motor, não é do nada, né? Não está somente em ressonância a repressão cultural, mas está também em ressonância com o desenvolvimento motor humano, tá? Então, eu dividi em fases, tá? Essa divisão em fases é algo que é uma criação minha, tá? Não é que eu peguei isso, assim, eu do rolando, dividiu nessas fases, né? Não, eu fiz mais para organizar essa progressão para que vocês entendessem melhor, tá? Então, isso não tem uma referência em outro autor, é algo que eu organizei agora aqui para a gente poder entender melhor isso, tá? Então, vamos pensar na primeira fase, né? A primeira fase seria aquela que vocês estão formando um grupo de base, né? E aqui a gente não vai falar sobre processos de integração de grupo e tudo, porque a gente vai ter um módulo específico para isso, que é o módulo 5, que é o módulo sobre grupo, né? Dentro da metodologia. Então, a gente vai ver mais no aspecto de evolução dos exercícios, tá? Então, digamos aqui que a gente tenha um grupo que está nascendo, está começando a se estruturar. A gente tem todo o processo de integração de grupo que a gente vai fazer, que está fazendo ao mesmo tempo, né? Mas a gente tem alguns exercícios no nível motor e no nível de interação, né? Que a gente tem que começar a introduzir, né? Então,
A primeira coisa que a gente vai fazer é a integração motora, começar a trabalhar nessa integração motora, e que vai ser muito através da relação ritmo e melodia, hã? Vai ser trabalhando o sinergismo, hum, e a retroalimentação. Então, o que que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo caminhares, sincronizações, brincadeiras, né? O resgate de alguma coisa lúdica que permita um movimento que tenha esse desenvolvimento motor básico, né? Então, a gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, vão chegar com dificuldades de sinergismo, né? Que elas vão chegar com dificuldades de ritmo, vão ter pouca percepção da melodia, né? Da música para dança. Então, é o momento de a gente começar a trabalhar essas coisas, né? E daí, esses exercícios bem básicos, né? Eles são super importantes. Então, vários tipos de sincronização, né? Muitas coisas lúdicas, a introdução de exercícios, né? Que permitam também, por exemplo, quando a gente trabalha a integração motora, começar a dar nuances de uma integração afetivo-motora e também de uma integração sensitivo-motora. Ou seja, o movimento começa a ficar mais sensível, receptivo, e começa a ter uma ressonância entre o movimento e o afeto, tá? Que é algo muito importante dentro da biodança. Então, eu não, por exemplo, se eu vou caminhar a dois, né? Não significa simplesmente que eu estou caminhando com outra pessoa e mantendo o ritmo juntos, mas tem todo um aspecto de retroalimentação, ou seja, de relação em feedback nessa caminhada, né? Que é a partir desse silêncio que se dá entre duas pessoas, um silêncio do verbal, né, para entrar em um diálogo que seja motor, né? E nesse diálogo motor, daí a gente começa a trabalhar essa integração que é afetivo-motora e também a sensibilidade a esse movimento, através de uma integração sensitivo-motora. Isso a gente faz nas sincronizações mais diversas, nos caminhares, em brincadeiras, tá? Em exercícios de encontro, em exercícios de roda de descanso, de embalo, em exercícios de respiração. hum? A gente pode já ir introduzindo. Isso aqui a gente pode estar trabalhando na primeira, na segunda aula, alguma coisa até da terceira, mas na terceira aula, depois que as pessoas vieram já 3 aulas, a gente pode começar a introduzir a segunda fase, tá? Então, a gente vai dar uma continuidade na integração motora, né? E vai começar a aprofundar, né, os exercícios de ritmo, melodia, sinergismo, retroalimentação, né? E aqui, assim, sempre citar, né? Eu não vou repetir isso sempre nas outras fases, mas esses exercícios, eles vão estar sempre presentes, tá? Então, a gente tem que voltar o tempo todo, em todas as aulas, sejam elas de aulas do semanal, como se eu vou fazer um curso de final de semana, tá? Eu sempre vou voltar no início da aula, na parte de ativação, tá? Para exercícios com ritmo, melodia, sinergismo e retroalimentação. Esses são princípios básicos que vão estar sempre presentes, e a partir daqui eu não vou repetir, tá? Mas eles
Nesse momento, a gente vai fazer um aprofundamento disso e cada vez vai ficar mais profundo e cada vez a gente vai voltar a isso de diversas formas, de formas com exercícios variados, mas a gente sempre vai voltar aí em todas as aulas, tá? Daí a gente vai trabalhar exercícios que permitam maior integração do grupo, né? Exercícios que tenham mais interação grupal e que podem ser exercícios lúdicos, exercícios ah, ah, de sinergia, que tenha mais membros do grupo, que não sejam só duas pessoas, né? E vai trabalhar mais, vai dar mais foco, cada vez mais foco para a integração afetiva motora, né? E dentro do aspecto sensitivo motor, a gente começa introduzir, então, os movimentos que fazem dissolução de coraças caracterológicas e também a redução da velocidade do movimento, a introdução de movimentos fluidos, né? Então, aqui a gente pode começar com segmentares, com a sequência básica, né, de fluidez, a sequência um, né? Exercícios bem simples de fluidez, trazendo esses exercícios como uma introdução a um tipo de movimento que já são movimentos que a nossa cultura já desconhece. A própria redução da velocidade é algo um pouco estranho para a nossa cultura, que é muito voltada à velocidade, à produção, ah, sofre muito de ansiedade, né? Então, aqui essa redução da velocidade, tá? Através dos exercícios de fluidez, esse uso, né? Começar a introduzir o uso das articulações no movimento, né? Percebendo esses movimentos mais articulados, redondos, fluidos, reduzir o ângulo dos movimentos para tornar eles mais redondos, né? E a dissolução das tensões crônicas, né? Então, uma terceira fase, tá? Então, o lúdico e criativo para a integração do grupo, tá? Então, aqui esse lúdico começa a ter mais desafios no nível de criatividade, tá? Tanto no nível pessoal como no nível grupal, tá? E o lúdico e criativo juntos. Então, buscando novas formas de expressão. Ah, ah, a capacidade expressiva indo, exercícios de ir ao centro da roda, a gente pode iniciar entrando em pequenas rodinhas, né? Fazendo grupinhos pequenos, onde cada pessoa vai um pouquinho ao centro da roda. Também exercícios onde as pessoas vão para o centro da grande roda. Aqui eu ainda não aconselho que a gente faça uma pessoa ir ao centro da grande roda, mas sim exercícios onde várias pessoas ocupam o centro, tá? E depois abrem espaço para novas pessoas entrarem. Então, aqui a gente também começa a introduzir as eutonias, né? Desde a eutonia de dedos, eutonia de mãos, eutonia de costas, eutonia de pés, tá? Acho que ainda não é, por exemplo, a eutonia de todo o corpo ainda não é o caso, tá? Mas a gente faz uma introdução das eutonias, tá? E eu acho que os exercícios mais comuns de a gente fazer essa introdução é a eutonia de mãos e eutonia de dedos. Então, aqui também a gente pode começar a introdução à carícia e o sentido do olhar. Então, ampliando, claro que desde o início, dentro da integração afetivo-motora, a gente vai trabalhar o olhar desde a primeira aula, né? Introduzindo as pessoas a conseguir se olhar, a se perceber e tudo, mas assim, aqui a gente já pode começar a trabalhar especificamente com isso, introduzindo
Por exemplo, rodas de olhares, exercícios onde se mantém um olhar mais fixo, né? E também os exercícios de carícia, bem simples, bem básicos, mais relacionados à afetividade. Inclusive, aqui a gente pode iniciar com autocarícias para depois introduzir uma carícia ao outro, né? Com outra pessoa, por exemplo, uma carícia de mãos. Então, faz primeiro uma autocarícia de mãos para depois fazer uma carícia de mãos a dois, por exemplo, ou em grupinhos de 5 pessoas. Bom, na quarta fase, a gente começa a introduzir, então a gente já trabalhou vários aspectos, né? Então, a gente pode começar a fazer um trabalho um pouco mais desafiante aqui, com um sentido mais profundo. Então, a gente pode começar a introduzir as bases arquetípicas. Se você chamar atenção para vocês que, por exemplo, esse final de semana a gente trabalhou bastante sobre isso, né? Sobre essas bases. O último final de semana que a gente se reuniu para fazer, né? Que foi semana passada, semana passada. Foi semana passada, né? A gente fez vários desses exercícios que estão descritos aqui, né? Então, a gente trabalhou um pouco nessa quarta fase. Eu falei para vocês, quando a gente vai iniciar a base arquetípica, né? As danças Yin e Yang, elas são importantíssimas, por quê? Porque elas dão a base de todo e qualquer outro movimento, né? É um movimento que se expande, é um movimento que se retrai. Então, essas danças, elas são um início bem importante, tá? E depois a gente pode também trabalhar a dança da semente, né? As posições geratrizes do código 1, são introduções à base arquetípica. Mas eu diria assim que se a gente pensar num exercício chave, né, em exercícios chaves para fazer essa introdução, eu acredito que a dança Yin e Yang, ela é a dança que dela vai surgir todas as outras danças, dessas duas danças, né? Ou a dança vai ser expansiva, ou ela vai ser mais voltada para dentro, né? Para um movimento mais introspectivo. Então, essa pauta de movimento para dentro e para fora, ela vai existir em todas as outras danças com base arquetípica, né? Então, por isso, o Yin Yang é uma boa introdução, né? E depois aqui eu, assim, tem facilitadores que não trabalham quase nunca com a voz, tá? Mas eu considero a voz algo importantíssimo de ser desenvolvido também, né? Eu acho que dentro de um processo de integração, onde a gente trabalha todos os aspectos, da nossa corporeidade, a voz tem um espaço muito importante, tá? Então, aqui eu posso começar a introduzir a biodança com voz através de brincadeiras, exercícios simples, né? A voz, ela nos traz uma capacidade de transe muito forte, né? Mas a gente pode iniciar com coisas bem básicas, mais criativas, mais através da brincadeira, né? Para depois ir indo mais para os exercícios que envolvem transe. Daí na fase 5, né, aqui a gente já andou bastante, né, então a gente vai começar a trabalhar aprofundamento de estados regressivos, vai intensificar o contato, né, esse contato vai se intensificar nas vivências de fluidez, nos ninhos e nos grupos compactos. Então, cada vez permitindo mais contato. Daí a gente pode sair dessa base dupla, né, yin e yang, para ir para as 4 polaridades do modelo teórico de biodança, que tem a ver com alquimia e os 4 elementos, né? Então, trabalhar danças que correspondam aos 4 elementos, e a gente tem essa chave de imagens arquetípicas que tem a ver com os animais também, né? Então, os 4 animais, que seria o tigre, o hipopótamo, a garça e a serpente, né?
E daí também introduzir transes rítmicos suaves, então, e começar a trabalhar cada vez mais o transe, tá? Então, o aprofundamento dos exercícios de voz também. Então, eu tenho essa via através da voz, através do ritmo e também através do contato, tá? Todos levam ao transe. Uma fase 6, né? Danças expressivas e sensíveis intensas, né? Aqui a gente pode ter danças bem específicas que sejam com base arquetípica ou também com base em dança livre, expressivas, simplesmente, né? As posições geratrizes do código 2 e 3. ah, o contato criativo com o ridículo, tá? Superação do sentimento de ridículo e de julgamento, e além das limitações que são impostas socialmente, mas sem perder o feedback com o ambiente, tá? Mas transformar essa relação de feedback com o ambiente para que ela não seja opressiva, mas sim que vocês possam ter um grau de diálogo interessante aí, que vocês possam se expressar, né, sem o medo do julgamento. Ah, a integração e expressão sensual afetiva, e os estados profundos de transe, né? E daí uma sétima fase, tá? Que são os processos profundos de radicalização de linhas de vivência, e aqui a gente já não está falando de grupo semanal de biodança, tá? Então, o que que a gente está falando? Nas outras 6 fases, eu preparei o grupo para poder chegar aqui e oferecer trabalhos mais potentes, como é o Projeto Minotauro, como é a Árvore dos Desejos, biodança aquática, biodança em argila, a alquimia dos 4 elementos, ah, e todos os processos que têm a ver com radicalização de linha de vivência, tá? Então, depois que eu fiz todo esse processo, né? Esse processo, por exemplo, eu poderia pensar ele em um ano e meio, né? Eu posso começar então a introduzir esses cursos que são mais intensos, né? Que buscam trabalhar coisas que o processo anterior conseguiu atenuar, mas não conseguiu transformar completamente. Então, esses processos vêm como, como um fechamento, né? Um fechamento não que vai terminar o processo aí, tá? Mas um fechamento em nível de resgatar um resultado excelente dentro daquele processo que foi vivido de um ano e pouco, né, de trabalho.